Glória a Deus, pastor Hélito da Igreja Batista, em mais uma segunda bíblica para você. Vale salientar que este programa tem um oferecimento do SET, Centro de Treinamento Teológico, onde nós damos cursos de teologia básica, bibliologia e teologia do Antigo Testamento, além de grego bíblico, hebraico bíblico e a martiologia. As inscrições vocês podem estar se inscrevendo no link abaixo para ser assinante mensal por apenas R$15 e ter acesso às melhores plataformas de estudo do Brasil. Vale salientar que vocês também podem estar procurando informações pelo WhatsApp, Telegram, 11 94391 7373, 11 94391 7373. E hoje vamos abordar a respeito dos milagres de Eliseu. A segunda bíblica hoje vai estar abordando sobre os milagres de Eliseu. No estudo dos reis de Israel, vamos estar abordando a respeito dos milagres de Eliseu. Exatamente, queridos. Vamos abordar sobre os milagres de Eliseu. Queridos, o telefone da Igreja Batista Casa de Deus e do SET são os mesmos. É 11 94391 7373. Vocês podem estar enviando seu nome para oração, pode estar pedindo informações a respeito de cultos em nome do Senhor Jesus Cristo, como também está falando, pedindo informações a respeito do SET, Centro de Treinamento Teológico. Não se esqueçam, queridos, de se inscrever em nosso canal, repassar a todos os seus contatos, tá ok? E também eu vou aqui pedir a vocês, irmãos, que nos ajude a Web Rádio Batista IBCD, assim como também as obras sociais da Igreja Batista Casa de Deus. Vocês podem estar fazendo a sua doação para Caixa Econômica Federal, Agência 3271, Operação 003, Conta corrente 1938, dígito 8, Igreja Batista Casa de Deus. O CNPJ é 26752 335/0001-50. Ou vocês podem estar enviando para o Pix, que é o CNPJ 26752-335-0001-50. E queridos, vai ser uma bênção e desde já que Deus possa te abençoar e multiplicar mais e mais na sua vida. Pode ser qualquer valor, querido. O importante é você nos ajudar e dar de coração. Tá bom, queridos? Vocês vão estar ajudando tanto a divulgar o Evangelho de Cristo, a obra de Deus, ajudar as obras sociais da Igreja Batista Casa de Deus, como também a Web Rádio Batista IBCD. E esse programa, como eu disse, tem um oferecimento do SET e ali também nós preparamos muitos obreiros, além da nossa plataforma EAD, nós também trabalhamos com capacitação de obreiros. Então, é uma bênção e vocês também vão estar ajudando essa obra do SET, tá bom, queridos? Que Deus possa abençoar. E no estudo dos reis de Israel, hoje, vamos estar abordando a respeito dos milagres de Eliseu. Dos milagres de Eliseu. E o primeiro milagre foi quando Eliseu bateu nas águas do Jordão e disse: onde está agora o Senhor Deus de Elias? E as águas se dividiram. Esse foi o primeiro milagre de Eliseu. O segundo milagre foi as águas improdutivas se tornarem produtivas e boas para beber. Então, o segundo milagre foi as águas improdutivas, elas tornando-se agora águas
produtivas para beber. O primeiro foi que ele, com a capa, ele abriu o Rio Jordão, ele bateu nas águas e dividiu as águas do Rio Jordão. O segundo foi as águas improdutivas que se tornaram produtivas e boas para beber. E ele pôs, o profeta Eliseu, uma tigela, sal, jogou na nascente e a água tornou pura até os dias de hoje. O terceiro milagre foi punitivo e julgador. Foi quando alguns jovens caçoavam do profeta e ele amaldiçoou no nome do Senhor, e uma ursa saiu e despedaçou 42 meninos. E o que foi que os meninos falaram? Sobe, calvo. Provavelmente, estes jovens estavam descrentes na subida de Elias para o céu, e por isso o termo sobe, calvo. Além disso, eles desrespeitaram um profeta de Deus, e por isso o terceiro milagre ele foi punitivo. Queridos, quando se anda nos caminhos do Senhor, somos zombados, provados e muitas das vezes menosprezados. Entretanto, melhor é ser honrado por Deus do que por homens. É melhor nós sermos honrados por Deus do que por homens. E Jeorão, filho de Acabe, tornou-se rei em Samaria em 849 a.C. e reinou 12 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu no pecado de Jeroboão, filho de Nebate, e não se afastou. O rei de Moabe, Mesa, pagava tributos a Israel enquanto Acabe era vivo. Depois disso, se rebelou contra o rei de Israel. Após a morte de Acabe, Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Enviou cartas a Josafá, que foi junto com o rei Jorão. 3 reis foram contra Moabe, a saber, Jorão, Josafá e o rei de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e os animais. O rei de Israel questionou se Deus não juntou os 3 reis para entregá-los aos moabitas. Ou seja, o rei de Israel ficou com medo e disse: será que ele não nos juntou para entregar ao rei dos moabitas? Josafá perguntou se não existia um profeta do Senhor, porque na terra de Samaria, na terra de Israel, só existia profetas falsos, com exceção do profeta Eliseu. E por isso que Josafá perguntou se não existia um profeta de Deus, um profeta verdadeiro. Foi por isso que Josafá fez essa pergunta. Será que não existe um profeta verdadeiro? E disseram que tinha um com o nome de Eliseu. Quando chamaram o profeta, ele disse ao rei de Israel: não tenho a ver com você, consulte os profetas de seu pai e de sua mãe. O rei Jorão insistiu tanto que Eliseu respondeu: se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, não olharia para você, nem mesmo daria atenção. Jorão, ele foi beneficiado com a graça de Deus por causa do rei Josafá, porque o rei Josafá, apesar de ele ter feito aliança com Acabe por meio de casamento, onde ele casou o filho Jeorão com Atalia, e isso desagradou a Deus. Mas ainda assim, Josafá, ele temia a Deus, ele buscava a Deus. E o profeta Eliseu pediu um arpista. Esse tangedor servia para que o profeta fosse alcançar uma atmosfera livre de guerra e de conflito e pudesse se concentrar na revelação divina. É por isso que eu sempre abordo a importância do louvor a Deus.
do louvor cristocêntrico. Quando nós louvamos a Deus de todo o nosso coração, cria-se uma atmosfera espiritual de adoração a Deus, onde até os anjos, eles nos ajudam no louvor. E o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, queridos. Por isso que o louvor, ele não pode ser triunfalista, não pode ser antropocêntrico. O louvor tem que ser cristocêntrico. O louvor tem que ser cristocêntrico, queridos. Não pode ser aquele louvor antropocêntrico. Porque assim como houve essa criação de uma atmosfera para a revelação de Deus por meio de Eliseu, assim também, quando nós estamos congregando na casa de Deus e vemos um louvor cristocêntrico, Deus ele fala forte em cada coração na hora da palavra. Deus ele fala por meio da palavra. Deus ele fala por meio do louvor. Quantas pessoas não se converteram por meio do louvor? E aqui está esse amigo que vos fala, o pastor Wellington, que restaurou, que teve a restituição de Deus por meio de um louvor. E a palavra também. Então, queridos, quando nós formos à casa de Deus, eu fico observando muitas pessoas na hora do louvor ficam de olhos abertos, não adoram, não cantam, conversam, tiram toda a atenção e muitas das vezes até na hora da palavra as pessoas também desrespeitam, não têm reverência. E eu vou ser um pouquinho duro, se você não tem essa reverência com a palavra de Deus, então não vá à igreja, queridos, porque você não vai sentir nada. O culto não é para você, o culto é para Deus. O culto é para Deus. Você tem que chegar lá na hora do louvor, adorar a Deus, dizer aleluia, Senhor, eu te amo, Jesus, muito obrigado por estar aqui. É você, na hora da palavra, você prestar bem atenção na palavra, porque ali Deus ele quer falar com você. Porque ele fala por meio da palavra. Tem gente que prefere acreditar em revelações humanas, em reveladuras, em profetadas, mas não acreditam na palavra de Deus. Não, olha, no estudo bíblico, na escola bíblica dominical, é o momento que a igreja fica mais vazia. Nos outros cultos a igreja fica cheia. Culto de oração, culto de campanha, culto de celebração. Mas no culto de estudo bíblico ou de escola bíblica dominical, a igreja não fica tão cheia porque as pessoas estão perdendo interesse pela palavra de Deus. Isso é uma vergonha, queridos. É a palavra que faz com que venhamos ter fé. A Bíblia diz, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus nós temos que ler, meditar, estudar e obedecer a palavra do Senhor. Aqui está um momento da revelação, quando o arpista tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu e ele profetizou para cavar cisternas, muitas cisternas no vale. Apesar dos reis não verem nem vento nem chuva, o vale ficaria cheio de água e o Senhor entregaria Moabe nas mãos do rei de Israel e dos demais, a saber, os reis de Edom e o rei de Judá. O rei de Edom e o rei de Judá. E na hora do sacrifício da manhã, a água desceu da direção do Edom e alagou a região. A orientação do profeta de Deus, de como o homem deve agir e a revelação divina caminham juntas quando se está na palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus e a revelação, por meio da palavra, caminham juntas. O problema é que as pessoas querem buscar aqueles pastores estelionatários, sem vergonha, safado, que fica dando número de identidade, de CPF, ali é tudo estelionato. Elas preferem ser enganadas por esses estelionatários do que ouvir a palavra de Deus, do que ouvir a revelação de Deus. Sabe? Elas preferem ser enganadas, preferem gastar todo o seu dinheiro com falsos profetas do que ofertar na casa de Deus, do que ofertar para verdadeiros ministérios, para ministérios que realmente, de fato e de verdade, pregam a palavra de Deus.
A água parecia sangue e o rei Moabita pensou que houve guerra entre os reis e foi para cima. Ou seja, ele fez um grande erro de cálculo. Quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas atacaram os moabitas e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e os arrasaram. Destruíram cidades. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar passagem para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. De fato, não se pode afirmar se o líder moabita desejava retaliar a ação do rei edomita de juntar-se aos reis aliados de outro lado do Jordão, se ele considerava o exército edomita despreparado ou se estava tentando estabelecer uma rota de fuga. Então aqui existe essas duas alternativas. Ele achava o rei edomita despreparado e foi para cima do rei edomita, ou se queria apenas estabelecer uma rota de fuga. E a terceira alternativa é se ele queria passar ao outro lado do Jordão para juntar-se aos reis aliados. Ou se as três alternativas eram possíveis, fossem possíveis. Talvez as três, ou uma das três, ou as três. Então o que foi que o rei Moabita fez? Pegou seu filho mais velho, que deveria sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. E isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. Ou seja, o rei Moabita pegou o próprio filho e sacrificou. Pegou o próprio filho e sacrificou. E isso trouxe vergonha, tanto para o rei de Israel, quanto para o rei de Judá e o rei de Edom, e eles saíram. Foram para a sua própria terra. Sacrifício, queridos. Não era de pessoas humanas. Deus, ele abominava sacrifícios humanos. Deus abominava sacrifícios humanos. Mas esse rei moabita, ele desagradou a Deus e pegou o próprio filho e sacrificou. Veja que absurdo. Então, aí é mais um milagre de Eliseu, quando ele profetizou a vitória sobre os moabitas. E aí vem mais um milagre, que é o milagre do azeite. Uma mulher viúva. E o destino das viúvas no Oriente Médio, no Antigo Oriente, era incerto. E a Bíblia diz que Deus pediu para que os israelitas cuidassem dos órfãos e das viúvas. Isso está escrito em Jó 24, 21, em Salmos 146, 9, em Êxodo 22, 22, em Deuteronômio 10, 18, Deuteronômio 14, 29 e Tiago 1, 27. Eu pergunto, o que nós temos feito com os órfãos e as viúvas, com os pobres da igreja? Será que nós temos cuidado deles? É algo para a igreja pensar. Amém? A Bíblia permitia a vinda de membros da família como escravos para pagamento de dívida, bem como outras leis antigas. Isso você pode ver em Levítico 25, do 39 ao 45. Entretanto, a lei de Deus atuou com o intuito de diminuir esse abuso e a duração dessa situação. A lei de Deus aqui atuou com o intuito de diminuir esse abuso e a duração dessa situação. E essa viúva, ela tinha 2 filhos e os filhos, como ela estava endividada, esses 2 filhos poderiam ser levados como escravo. E Eliseu falou, mulher, o que tem eu contigo, mulher?
e perguntou o que ela tinha. Ela só tinha uma botija de azeite. E assim como Elias multiplicou o azeite da viúva de Sarepta, Eliseu agora multiplicava o azeite dessa viúva, na qual muitos pressupõem que era a esposa de Obadias, que adquiria uma dívida para salvar os profetas do Senhor. Então, muitos estudiosos falam que essa viúva, na realidade, era a esposa de Obadias, que quando ele, para salvar os profetas do Senhor, adquiriu dívidas. E por isso a expressão aqui, quando ela fala, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, 2 Reis 4, versículo 1b. Em ambos os casos, Deus demonstra que Ele é o Senhor da criação. Deus é o Senhor da criação. Ele é o Senhor que multiplica. A botija continha azeite para unção, não para temperar alimentos ou servir de combustível. Um vaso assim não tinha muito valor. Eliseu disse, vai e pede vasos, não poucos, e ela com aquela botija em mãos encheu os vasos. Quando não tinha mais vasilhas, o azeite parou. Então ela pagou as dívidas e tanto ela quanto os filhos viveram do resto. As necessidades de curto e longo prazo foram supridas. Eu tenho um recado para você, meu irmão. Talvez você esteja passando por um momento difícil na tua vida econômica. O Senhor, Ele é o que provê. Ele provê na tua vida. Ele provê. Ele vai prover as portas de emprego. Confia no Senhor. Não duvide, não murmure, tenha fé, confie em Deus. Clame a Deus em nome de Jesus. E Ele suprirá as suas necessidades. Ele diz assim, em Salmo 55, 22, lança os teus cuidados sobre o Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E quem é o justo? É aquele que vive pela fé. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. E a fé, ela vem por onde? Ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. Assim como essa mulher, ela confiou na palavra do profeta, hoje, essa palavra é Jesus Cristo. A palavra de Deus, nós temos que confiar, nós temos que ler, meditar, estudar, confiar nessa palavra. Crer nessa palavra. E confiar de todo o nosso coração em Cristo Jesus. Pois os milagres de Deus é mediante a graça, que é favor não merecido. Merecido? Favor não merecido. Mediante a fé em Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, nós hoje temos acesso às bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? E as necessidades dessa viúva, elas foram supridas tanto a curto, que ela pagou a dívida, quanto a longo prazo, quando disse, vai e vive do resto. E agora nós vemos mais um milagre, que era a ressurreição do filho da sunamita. A ressurreição do filho da sunamita. E Elias foi o primeiro profeta que orou e uma pessoa ressuscitou. E Eliseu foi o segundo profeta que fez esse milagre da ressurreição. Eliseu foi o segundo profeta que fez esse milagre. E Eliseu, ele é chamado de homem de Deus por essa mulher de Sunem. E eles tinham amizade, né? Essa amizade era a mesma, parecia com a amizade de Elias com a viúva de Sarepta.
E ela descreveu o profeta como um santo homem de Deus, ou seja, ela reconhecia que ele era separado para o ministério, que ele era um homem de Deus. E ela fez um pequeno quarto, conversou com o marido e fez um pequeno quarto para o profeta. Esse quarto era localizado no telhado. Ela se preocupou com a hospitalidade que daria a ele, por perceber que ele era o servo do Senhor. Será que as pessoas, elas têm percebido que somos servos do Deus Altíssimo? Será que os nossos testemunhos têm mostrado que somos servos de Deus? Ou que somos pessoas carnais? Então, queridos, é algo para se pensar. Amém? O termo moço, que em hebraico significa na'ar, significa criado, aquele que auxilia, serviçal, ajudante. Enfim, uma pessoa engajada num período de treinamento. Geazi olhava essa posição como uma oportunidade incrível e exigia responsabilidade. Eliseu também foi um na'ar de Elias. 1 Reis 19, 21. Infelizmente, Geazi provou não ser digno de confiança do mestre, como Eliseu foi de Elias. Será que somos realmente discípulos de Cristo ou só queremos o status quo? Será que realmente somos servos ou queremos ser senhores? É algo para se pensar, queridos. O falso evangelho pregado nos dias atuais mostra que os pastores, profetas, apóstolos, etc., têm poderes místicos e muitos se consideram vigários de Deus na terra. Só que isso é falso, isso é errado. Está escrito: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. Mateus capítulo 20, versículo 26. O servo leva o nome do seu Senhor. No caso, Jesus, como João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Então, queridos, nós não somos senhores, não. E nem temos privilégios, não. É Jesus quem tem que crescer. O evangelho é de Cristo. Temos que levar o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo. O problema é que muitas pessoas, pastores, bispos, apóstolos, líderes, têm se considerado senhores. E muitos, até para chegar neles, é difícil. São os chamados homens intocáveis. São os chamados vigários de Deus aqui na terra. É o tal do profeta maior. É o tal do apóstolo, do patriarca. Enfim. Se acham senhores. Mas Jesus, ele nos ensinou em Mateus capítulo 20, versículo 26. Se nós quisermos ser grandes, que seja o serviçal. Nós temos que servir, queridos. Nós temos que servir. Pastor Wellington tem que ser serviçal. Pastor tem que ser serviçal, obreiro, diácono tem que ser serviçal, não pode ser Senhor. O Senhor tem que ser Cristo. O Senhor tem que ser Cristo. Falar como João, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João falou isso, porque ele sabia que Jesus, que é o resplendor da glória de Deus, é quem deve se destacar. Ele é o cabeça, ele é a estrela da manhã, ele é a estrela, sabe, da manhã, é a raiz de Davi, é o leão de Judá, é o pai da eternidade, é o príncipe da paz, é ele, o culto é para ele. Ele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. O culto tem que ser para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Espírito Santo. 3 pessoas distintas em um só Deus.
Eliseu profetizou para essa mulher, para essa viúva, ou melhor, para essa mulher de Sunem, não viúva, mas essa mulher de Sunem, pelo fato de ela hospedá-lo, de ela cuidar dele, porque via nele um grande homem de Deus. Eliseu disse assim, olha, no tempo determinado, e o termo hebraico para tempo determinado é moed. Ela teria um filho, e assim aconteceu. Ela teve um filho num tempo determinado. O filho cresceu e saiu com um pai que estava com os segadores. E o filho sentiu uma dor de cabeça. E o pai pediu para um dos seus serviçais levá-lo à mãe, ou seja, essa mulher era uma mulher rica. Esse casal de Sunem, eles eram pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas. Ele tinha serviçais. Provavelmente era um grande fazendeiro. E o serviçal levou até a mãe, e quando chegou em casa, o menino morreu. A sunamita colocou na cama do profeta Eliseu e pediu para preparar um jumento para ir até o profeta Eliseu. Quando o marido a questionou, ela disse, vai tudo bem. Vai tudo bem. Mas ele disse, mas não é lua nova nem sábado, para que você vai encontrar um profeta? Ela disse, vai tudo bem, e foi até o profeta. Os dias apropriados para visitar profeta eram na lua nova ou no sábado. Quando Geazi viu a mulher de longe, falou com o profeta, e este mandou ver se estava tudo bem com ela. E ela disse que estava. Porém, quando ela chegou perto do profeta, ela pegou nos pés do profeta, e Geazi a retirava. Mas Eliseu disse, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu. E aí, Eliseu pediu para Geazi levar o cajado e ir até o menino, mas nada aconteceu. Quando Eliseu chegou, viu que o menino jazia morto. Então ele fechou a porta sobre ambos, orou ao Senhor, subiu, deitou sobre o menino, colocou boca sobre boca, olho sobre olho, e o menino aqueceu. E assim repetiu várias vezes. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Ele entregou o filho vivo à sunamita, e esta tomou seu filho e saiu. E aqui, queridos, tem grandes lições que podemos aprender com a sunamita. Grandes lições que podemos aprender com ela. A primeira é, ela era uma mulher rica porque Deus a abençoava. Apesar de ela ser de Sunem, era uma pessoa que temia a Deus e Deus a abençoava. Deus lhe deu um filho. Ela acreditou na palavra do profeta e aconteceu que no tempo determinado ela teve um filho. Depois o Senhor a submeteu a uma prova severa, quando permitiu que esse filho morresse. Mas ela não se desesperou. Deus restaurou seu filho quando ela se manteve firme na promessa que Deus lhe fizera. Ou seja, ela se manteve firme na promessa. E Deus ressuscitou o filho dela. Irmãos, muitas das vezes, Deus permite que seus fiéis enfrentem provações inexplicáveis. Entretanto, derrama sobre eles o amor, a graça e a compaixão quando se mantêm firmes no Altíssimo. Eu vou repetir. Muitas das vezes, Deus permite que seus fiéis enfrentem provações inexplicáveis. Entretanto, derrama sobre eles o amor, a graça e a compaixão, quando se mantêm firmes no Altíssimo. É forte, né, queridos? É forte isso. Apesar da tristeza que se consumia, a ação da sunamita demonstra fé.
Ela, por intermédio da misericórdia de Deus, recebera um filho e contemplou o milagre por causa da ação de fé. Assim como Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. E os profetas sabiam somente o que Deus lhes revelava. E a revelação, queridos, é pela palavra de Deus hoje. A revelação que Deus dá é por intermédio da sua palavra. Intermédio da sua palavra. Amém, queridos? É por intermédio da palavra. Então nós temos que crer. Nós temos que acreditar, queridos, que Deus, Ele é grande. Que o Senhor, Ele é grande em nossas vidas. Que Ele é grande em nossas vidas. A ação apontada pela expressão da sunamita, que pegou os pés do profeta, era um sinal de humildade e reverência. A dor que a sunamita sentia pela morte do seu filho era pior que o vazio que dominara antes do menino nascer. Segundo ela, a culpa do falecimento era do profeta. Contudo, foi a ele que ela pediu socorro. Porque ela acreditou que Deus lhe deu e Deus poderia ressuscitá-lo. O bordão de Eliseu e a capa de Elias era um símbolo do poder de Deus e da autoridade do profeta. Entretanto, Deus mostrou que a fé estava somente na crença no Senhor e não no bordão ou na capa. Queridos, devemos orar em nome do Senhor Jesus e não recorrer a pontos de contato ou fazer elementos místicos para despertar a fé das pessoas. Eliseu buscou e orou ao único que era o Senhor da vida. A sunamita, com as suas ações de prostrar-se em terra, agradeceu a Deus e ao profeta. E todos os dias, queridos, nós temos que ser gratos a Deus e gratos ao local em que congregamos, àquele que tem nos ajudado em oração. Nós temos que ser gratos. Amém, queridos? Nós temos que ser gratos. E o próximo milagre aconteceu em Gilgal. E Gilgal foi o primeiro lugar onde os israelitas acamparam após cruzar o Jordão e chegar a Canaã. Isso você pode ver em Josué 4, 19 e 20. Provavelmente se localizava a 1.609 quilômetros ao nordeste de Jericó. Eliseu se sentou à frente dos filhos do profeta e as colossíntidas eram venenosas. Por isso a reação dos homens famintos ao guiarem morte na panela foi imediata e assustadora quando eles falaram morte na panela. O que foi que o profeta fez? Pegou farinha e usou. Mas essa farinha não tinha propriedades mágicas, não. Não, querido, nem místicas. Mas Eliseu tinha fé no Deus vivo, no Senhor da vida. Ele contemplou vários milagres. E por intermédio dele, Deus operou vários milagres. Não seria mais um milagre que Deus não iria operar. Ele acreditava que Deus iria operar, por isso que ele colocou farinha e disse, comam. Ele tinha fé em Deus, no Senhor da vida. Apesar de ter morte na panela, ele colocou farinha e todos comeram. O que é que tem acontecido hoje? Muitos querem usar pontos de contato, atos proféticos para fazer milagre. O que acontece é que muitos falsos profetas usam estes artifícios para angariar dinheiro para si. É aquilo que eu falei, ser senhor de si mesmo. Sabe? Tirar dos incautos.
Se quisermos ver o poder ser manifestado, é preciso apenas crer no Senhor Jesus e não duvidar no coração. Não duvidar no coração. Amém? O próximo milagre aconteceu em Baal Salissa, que era próxima a Gilgal. As primícias deviam ser apresentadas a Deus e aos seus sacerdotes. Isso você pode ver em Levítico 23, 15 ao 17 e o versículo 20, ou melhor, o versículo 20 do capítulo 23 de Levítico. Diante de um falso sacerdócio e uma religião adulterada prevalecendo no reino do norte, o homem levou sua oferta a Eliseu, o fiel profeta, de modo milagroso, multiplicou o pão e houve mais do que o necessário. O Senhor Jesus, por 2 vezes, multiplicou os pães. Isso mostra que somente confiando e orando em nome do Senhor Jesus que o milagre acontece. Em Marcos capítulo 11, do versículos 22 ao 24, nós lemos que temos que ter fé em Deus. E se dissermos ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer, assim acontecerá. Cuidado com os falsos profetas, com aqueles que se acham senhores e querem que as pessoas os sirvam. Pastores que acham que dão a cobertura espiritual, que se acham vigários de Deus nesta terra. Queridos, somos apenas servos e os milagres acontecem em nome de Jesus, se cremos e não por causa de pastor A, de bispo tal, de apóstolo tal, não. Existem até pastores que colocam doutrinas novas em suas igrejas. Tem um aí, uma igreja, que o pastor disse que a vacina agora é doutrina. Vacina agora é doutrina. Isso é heresia. Isso é uma heresia. Queridos, afaste-se dessa igreja. Afaste-se dessa igreja. Porque essa igreja, ela está ensinando heresia. E procure uma igreja que prega as doutrinas neotestamentárias. Um absurdo, um pastor dizer, um bispo, né, na realidade é bispo, dizer que a vacina é doutrina. Né? Um tal de Ferreira aí. Dizer que a vacina é doutrina, isso é heresia, isso não é doutrina, isso é imposição, isso é ditadura. Afaste-se dessa igreja. E vá para uma igreja que prega as doutrinas neotestamentárias, queridos. O telefone da Igreja Batista, Casa de Deus, é 11 94391 7373. Procure a igreja que prega de fato e de verdade as doutrinas neotestamentárias. Procure, queridos. Porque existem muitos falsos profetas, não falsas igrejas, mas falsos profetas, que levam doutrinas hereges para dentro das igrejas. Amém? E Eliseu, ele faz mais um milagre. E aqui, queridos, nós estamos fazendo estudo a respeito dos reis de Israel, falando a respeito dos milagres de Eliseu. Estamos lendo 2 Reis do capítulo 3 ao capítulo 8. Estamos no capítulo 5 agora, que foi a cura da lepra de Naamã. Amém? Que foi mais um milagre. E Naamã era arameu, um estrangeiro que creu no Deus vivo, que o poder de Deus tinha sido propagado além de Israel e Judá. Esse capítulo de 2 Reis contrasta as personalidades de Eliseu e Geazi. Naamã era um grande estrategista e que as vitórias militares dele foram garantidas pelo Senhor, porém ele era leproso, e o termo leproso é Metsorá,
que poderia ser uma doença na pele, como está escrito em Levítico 13, versículos do 1 ao 46, ou certos fungos, Levítico 13, 47 ao 56. O rei da Síria, Ben-Hadad II, que governou de 860 a 842 a.C., era uma constante ameaça ao reino do norte, ou seja, o reino de Israel. Deus usou o testemunho de uma jovem judia para levar o general do maior inimigo militar de Israel a ter fé na palavra do Altíssimo. Eliseu, apesar de habitar no Monte Carmelo, segundo Reis 4, 25, ele tinha residência na cidade de Samaria. O respeito do rei arameu por seu general, que fez com que o monarca atendesse ao pedido de Naamã e permitisse que ele fosse até Israel. Os presentes do general medem a sua riqueza e a importância de sua necessidade. O rei de Israel pensou que as cartas do rei arameu fossem um pretexto para mais uma invasão ao território israelita. O rei israelita rasgou as suas vestes como sinal de pesar ou agitação. Eliseu pediu para que o general fosse até ele, e o rei de Israel saberia que existia profeta de Deus na região de Samaria e não falsos profetas. Eliseu não se encontrou com o general face a face, mas pediu que Naamã se lavasse 7 vezes no Rio Jordão e enfatiza que a cura ocorreria somente pelo poder de Deus. O soberano de Israel, o orgulhoso capitão arameu, precisava aprender a ser humilde e a colocar sua confiança em Deus, ou seja, obedecer. Temos que obedecer à palavra de Deus. Aqui agora vai um devocional, queridos. Temos que obedecer à palavra de Deus. O tema central aqui não é o ponto de contato, mas a obediência à palavra de Deus por meio do profeta Eliseu. Temos que obedecer à palavra de Deus mediante aquele que está na frente pregando a palavra de Deus em nossas congregações. Seja ele pastor, bispo, líder, mas que ele pregue a palavra de Deus e que pregue o evangelho de Cristo. Não falsas doutrinas, não heresias, não engano. Naamã ficou indignado e comparou o Jordão com os rios de Damasco, ou seja, os rios de Damasco eram muito melhores, muito mais bonitos do que o Jordão. Entretanto, um dos conselheiros falou: meu pai, ele pediu algo difícil para você? Não, então vai lá, meu pai, e dá os 7 mergulhos. E assim Naamã fez o que o profeta ordenou e fora curado. A palavra purificado sugere que o problema das doenças de pele também era um assunto comentado onde Naamã vivia. O general entendeu que deveria fazer tudo o que Deus lhe pedisse por intermédio do profeta. E aqui vai um devocional para cada um de nós. Devemos fazer tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E esse general, Naamã, pode ser considerado um grande exemplo de um estrangeiro que teve fé em Deus. O que se verifica na declaração: em toda a terra não há Deus senão Israel. Naamã queria dar presentes a Eliseu, mas este rejeitou porque não queria tirar proveito da situação. E aqui vai um aviso para cada um de nós pastores, líderes, bispos, apóstolos. Infelizmente, muitos pastores têm tirado proveito e pregado apenas por dinheiro. Esses são ladrões e mercenários. Todas as bênçãos do Senhor foram compradas na cruz pelo sangue de Jesus. Não se precisa fazer mais sacrifícios. O que devemos é crer e viver uma vida de santidade e obediência às Escrituras. Eliseu mostrou que as bênçãos do Senhor não são compradas.
no Oriente Médio, era praxe associar a identidade de um Deus à terra onde era adorado. Por isso, Naamã pediu uma carga de terra, visto que o general pretendia adorar a Yahweh perpetuamente na nação onde vivia, a qual cultuava outros deuses. Eliseu, de maneira sábia, interpretou a situação de Naamã como um ato sincero. Além disso, o profeta concluiu que, atendendo o pedido do general, este se lembraria de sua cura todas as vezes em que adorasse a Deus. E Naamã teve sua fé ajustada, ou seja, mesmo que fosse forçado a adorar em templos pagãos, seu coração adoraria o verdadeiro Deus. Por isso que eu digo, queridos, que Deus, ele se revelou a todos. E um livro que eu recomendo para vocês lerem é o livro Fator Melquisedeque. O livro chamado Fator Melquisedeque, que fala da revelação geral de Deus e da revelação especial de Deus. Amém? A triste história da ganância de Geazi constata com o comportamento ético do seu mestre, o profeta Eliseu. Um talento era uma enorme quantidade de prata, ou seja, 70 quilos de pratas, que equivale a quase 300 mil reais. 2 dos moços de Naamã levaram a carga para Geazi, o que indica que eles devem tê-la dividido. Geazi dispensou os homens antes de chegar a um lugar onde os presentes obtidos pela ganância poderiam ser observados pelas pessoas que sabiam acerca de Naamã e Eliseu. Como Geazi já havia mentido para Naamã, porque ele mentiu para Naamã, dizendo que Eliseu queria apenas um ciclo de prata. Ele mentiu para Naamã. Certamente ele mentiria para Eliseu. E queridos, eu tenho algo para falar. Os falsos profetas usam de mentira e de fraude para tirar dinheiro dos incautos. E dizer que terão um milagre, como tem uma pastora aí que fica falando, agora é um momento, um minuto para vocês, coloque o Pix. Isso é uma falsa profetisa. Ela fica lá no, se eu não me engano, no Instagram, falando um minuto. Coloca o Pix. Ou pastores que falam assim, coloca o Pix aqui, mande o WhatsApp que eu vou fazer a revelação. Isso é falso profeta. Eles usam de mentira e de fraude para tirar dinheiro dos incautos e dizer que terão milagre. Na realidade, eles são lobos, devoradores e enganadores, usados pelo diabo. Por isso, não deem crédito a falsos profetas e nem a falsas revelações. Apesar de Eliseu ter um forte sentimento por Geazi, de discípulo e de filho, puniu o pecado dele com a lepra de Naamã. Muitos são os que buscam seus próprios interesses. Como está escrito em 1 Timóteo 6, versículos do 3 ao 11, queridos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos dos 3 ao 11, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele.
Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém, queridos? 1 Timóteo 6, versículos do 3 ao 11, eu li. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e muitos buscam isso, como se a piedade fosse fonte de lucro. Nada nós trouxemos e nada podemos levar. Mas se tivermos com que cobrirmos, que venhamos nos contentar. Somos apenas servos e não senhores, queridos. Amém? O local em que o profeta Eliseu estava deveria ser uma comunidade profética. Eliseu tinha em sua casa em Samaria. Isso você pode ver em 2 Reis 5:9. Numa época em que os materiais e ferramentas eram feitas de bronze, uma lâmina de ferro era algo muito valioso. Enquanto cortavam madeira no Jordão para fazer vigas, a lâmina da ferramenta caiu na água. E o moço disse que era emprestado e ficou desesperado. De repente, o homem de Deus cortou um pau e lançou no Rio Jordão. E o ferro flutuou. O homem deve ter ficado bastante impressionado com o que viu. Aqui nós já vemos praticamente 10 milagres. E agora nós vemos o próximo milagre, que foi ele descobrir a estratégia dos sírios e cegar os soldados sírios. Os planos de Ben-Hadad foram descobertos pelo rei de Israel e por suas tropas. Ben-Hadad suspeitou que houvesse espião que contava as estratégias dele ao inimigo. Esse espião era Eliseu, porém ele nunca tinha saído de Israel. O povo do rei arameu foi... O pavor do rei arameu foi tão grande que enviou um grande exército para prender um só homem. Como Geazi ficou leproso, é provável que este moço seja outro servo. Apesar de Geazi ser mencionado em 2 Reis 8:4 como alguém que continuava a representar fielmente os milagres feitos por Eliseu, o profeta sabia que o exército do Senhor era mais poderoso que qualquer exército humano. Em resposta à oração de Eliseu, as palavras de reafirmação foram validadas quando o moço viu a realidade espiritual que transcendia o que a vista humana poderia alcançar. Essa cena impetuosa se assemelhou ao traslado de Elias aos céus. Os soldados cegos foram levados para a capital de Israel, onde poderiam ter sido facilmente aniquilados. Em vez disso, foi-lhes oferecido um banquete e permitido o retorno a Ben-Hadad, sãos e salvos. O rei Jorão sabia que não estava no comando, e sim Deus por meio do profeta. O cerco de Samaria, capital de Israel, foi a tentativa final de Ben-Hadad de destruir o seu rival, Jorão. As condições desesperadoras de Samaria sitiada havia tomado até mesmo o pão de cada dia e os bens de consumo escassos e caros.
O esterco de pombas devia ser utilizado como combustível ou como substituto do sal. Eles comeram esterco de pombas, querido. O pecado pela desobediência tem como consequência a tal feita abominável, ou seja, a fome, a escassez, a ponto de comerem o próprio filho. Isso você pode ver a respeito da consequência do pecado em Levítico 26, 29, Deuteronômio 28, do 53 ao 57. Eles comeram até o próprio filho, por causa da fome. Se tornaram canibais. Mas por que isso? Porque se afastaram de Deus. O rei se comoveu com as dores do seu povo, tanto que rasgou as vestes para mostrar preocupação. Vestiu-se de pano de saco. O rei queria matar Eliseu, culpando-o pelas severas condições do povo. Só que a culpa não era em Eliseu. A culpa era do pecado do povo. Eliseu determinou que haveria abundância de alimentos. Aí um capitão, o termo hebraico shalish, que era terceiro homem do carro, ajudante do comandante, oficial da alta patente, atuando como auxiliar, ele duvidou, e a dúvida desse capitão trouxe julgamento sobre ele. Apesar de ter havido provisão de alimento, esse oficial não desfrutou dela. E aí o que foi que aconteceu? Entre ação, 4 leprosos. Eles eram isolados da cidade. E os leprosos isolados da cidade, você pode ver em Levítico 13, versículos do 4 ao 6, e Números 5, versículos 2 ao 3. E esses 4 leprosos, eles eram evitados por todos, provavelmente seriam ignorados pelos invasores e deixados de lado. Se as pessoas comuns da cidade sofriam em função da fome, quanto mais os leprosos. Então eles tomaram atitude, tomaram um posicionamento de ir até o acampamento dos sírios. E eles foram, ele disse, olha, se nós ficarmos aqui vamos morrer de fome, se nós irmos pelo menos a gente vai arriscar. É o chamado tudo ou nada. Diante de Deus, queridos, nós temos que orar e tomar o nosso posicionamento. Não somente orar, mas também tomar o posicionamento. Ou seja, pastor, eu quero uma porta aberta de emprego. Você ora a Deus, mas você também tem que tomar a sua posição, buscar, enviar currículo. Pastor, eu quero uma melhora na minha vida. O que você tem feito? O que você tem feito? Entendeu? Ah, nada, pastor. É por isso que você tem sido melhorado. Porque não é só orar, é orar e tomar atitude. A fé sem obras é morta, querido. Pastor, eu quero que o meu ministério cresça. A nossa igreja, ela venha expandir. Mas as pessoas não têm evangelizado. Não tem ido de porta em porta, convidando, fazendo o trabalho de evangelismo. Como é que vai crescer? Como é que vai haver crescimento? Então, não é só orar, é orar e tomar atitude. Foi o que aconteceu com esses 4 leprosos. Eles tomaram atitude. E quando eles estavam indo, Deus fez com que os sírios, eles ouvissem grandes exércitos. E ali era o exército do Senhor, que afugentou os sírios. E os leprosos, entusiasmados com a situação, tinham proveito da boa sorte. E eles compartilharam essas boas novas, porque as boas novas, elas tinham que ser compartilhadas. Veja em Provérbios capítulo 15, versículo 27, Provérbios 21, 17 e 18. Sobre as boas novas serem compartilhadas. E eles temiam que, ora, é melhor nós levarmos essas boas novas, porque ali foi Deus, eles viram a mão de Deus ali.
Eles viram a mão de Deus. Então eles levaram essas boas novas. Levaram essas boas novas e o rei israelita suspeitou que outro truque militar estava sendo armado contra ele. Por isso não ligou para as boas novas e nem para a profecia de Eliseu acerca dos tempos favoráveis. Depois o rei de Israel enviou alguns homens ao arraial dos sírios para averiguar o que havia ocorrido. Ao retornarem, os homens confirmaram as boas novas. A profecia de que voltaria a ter alimento suficiente para os israelitas, para os israelitas, foi cumprida. Essa profecia ela foi cumprida. Deus, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Deus, Ele vela pela sua palavra para que ela venha a ser cumprida. Vela por sua palavra. Por isso que nós devemos crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? A miraculosa fuga repentina dos sírios proveu bens em abundância aos israelitas. Mas o oficial que duvidou do cumprimento dessa palavra profética não pôde desfrutar das bênçãos. Por isso, queridos, nós não devemos duvidar de nada. Venhamos crer na palavra de Deus. Tira do teu coração a murmuração. Tira do teu coração tudo que não presta. Amém? Para que você venha desfrutar grandes coisas. E aí vemos o milagre de Eliseu. Os milagres de Eliseu. O Rio Jordão é dividido. A fonte purificada em Jericó. O azeite da viúva é multiplicado. Faltou aqui também, sabe o quê? Depois da fonte purificada em Jericó, quando ela se tornou limpa, se tornou pura, os meninos que zombaram, que ali foi um punitivo. Depois, o azeite da viúva é multiplicado. Depois, um menino que foi morto, ele é ressuscitado, mas antes, também Eliseu prometeu àquela mulher de Sunem que ela teria um filho. Aí depois o menino morreu e foi ressuscitado. Depois o guisado envenenado é purificado. A comida dos profetas é multiplicado, pão, né? Aí, Naamã é curado da lepra. Depois Geazi torna-se leproso. Depois, o ferro do machado flutua. Eliseu, ele adivinha as estratégias do inimigo e faz com que o exército sírio torne-se cego. Vemos aqui vários milagres. Mas por quê? Porque Eliseu, ele cria no Senhor, ele acreditava no Senhor, ele colocava a sua fé no Senhor. E devemos colocar a nossa fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Devemos colocar a nossa fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. No capítulo 8 de 2 Reis, assim como na época de Elias, Deus faria com que a fome predominasse no local onde vivia a sunamita. Provavelmente foi aquele momento que teve a fome. E os casos de calamidade divina eram provocadas como consequência do pecado do povo e levá-lo ao arrependimento. O Altíssimo, ou seja, Deus, ele poupou a vida da sunamita, provavelmente aquela já estava viúva, no período em que ocorreu esse incidente. Ela foi morar na terra dos filisteus e retornou
dentro do período de 7 anos. Como a propriedade ainda pertencia a ela legalmente, a mulher clamou ao rei por seus direitos. Quando a sunamita se apresentou ao rei para clamar por sua propriedade, Geazi estava falando justamente dela a Jorão, a respeito do milagre que o profeta Eliseu tinha feito com a ressurreição do filho dela, por ela ter um filho e depois a ressurreição. Até esse momento, Geazi ainda era fiel ao ministério de Eliseu. Mesmo ele corrompido, pode ser que isso aconteceu antes aí, né? Pode ser antes do ocorrido da lepra, ou pode ser que depois, né? O rei Jorão, apesar de complexo, de ele se irritar com Eliseu a ponto de querer vê-lo morto, ele se lutava pelo seu povo. Reconheceu a liderança espiritual de Eliseu, mas sabia que o profeta não tinha consideração por ele, e teve um justo julgamento para com a sunamita, a ponto de restituir tudo que era dela. E o profeta Eliseu foi a Damasco para seguir as instruções dadas a Deus por Elias. Isso você vê em 1 Reis 19, do 15 ao 17. As orientações concernentes à mudança dinástica em Israel serão brevemente seguidas. 2 Reis 9, versículos do 1 ao 13. Um rei enfermo em Israel havia indagado um falso Deus a respeito da natureza de sua enfermidade. 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. Entretanto, o rei pagão de uma nação estrangeira perguntou ao Deus vivo se sararia de sua doença. Perceba o contraste aqui. Deixado às circunstâncias naturais, Ben-Hadad se recuperaria. Porém, Eliseu sabia que Hazael aproveitaria a oportunidade da doença do rei para cumprir o que fora profetizado e assassinar o monarca, assumindo o trono. Por isso, Hazael mente disse para Ben-Hadad que ele sararia, quando Eliseu falou que ele não sararia. Logo, ele escolheu o seu próprio método para estabelecer a sucessão dinástica em Damasco, não o método de Deus. E Eliseu chorou por causa do sofrimento que Hazael traria a Israel. E Hazael sucedeu Ben-Hadad, que governou do ano 842 a 802 a.C., e permaneceu como inimigo inveterado do povo de Deus. Eliseu, Jeú e Hazael foram instrumentos de Deus para julgar o povo pecador. Então Eliseu, Jeú e Hazael foram instrumentos usados por Deus para julgar o povo pecador. Enquanto Jorão reinou em Israel, Jeorão, filho de Josafá, reinou em Judá, de 849 a 841 a.C. Sua esposa era Atalia, filha de Acabe, e fez o que era mal perante o Senhor. Ele matou todos os seus irmãos à espada, com alguns dos príncipes de Israel. Nos dias de Jeorão, os edomitas se rebelaram contra Judá e constituíram para si um rei. Pelo que o rei de Judá se levantou e feriu todos os edomitas que cercaram Judá. E os edomitas se revoltaram contra Judá. O rei Jeorão fez altares nos altos a deuses. Veio escrito da parte do profeta Elias que Deus julgaria e destruiria com grande flagelo o seu povo, filhos e mulheres e tendas. Ou seja, Deus destruiria os filhos de Jeorão, o povo de Jeorão, as mulheres de Jeorão e a tenda. E teria uma grande enfermidade curável nas entranhas a ponto de matá-lo. E foi o que aconteceu. Ele teve a enfermidade nas entranhas e isso o matou. Assim como o profeta Elias, ele profetizou. E ele não foi enterrado com as honrarias e nem sepultado no sepulcro dos reis. Acasias, seu filho, reinou em seu lugar, no ano 840 a.C. e reinou 1 ano. O nome de sua mãe era Atalia, filha de Onri, ou seja, filha de Acabe, né? Acasias significa Yahweh é Senhor. E ele andou nos caminhos de Acabe e
os da casa de Acabe eram seus conselheiros para a perdição. Pelejou junto com Jorão, filho de Acabe, contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Assim como Jezabel fez a apostasia no reino de Israel, quando casou com Acabe, Atalia fez a apostasia no reino de Judá, com Jorão e Acasias saíram feridos e foram para Jezreel, para o encontro que seria fatal. E aqui vai um devocional para os irmãos. Um devocional. Irmãos, o casamento entre pessoas que professam fé diferentes, não dá certo. O que parece ser bom aos olhos físicos, espiritualmente será decadência. Israel e Judá, eles eram hostis e firmaram aliança por meio de casamento. Josafá casou Jorão com a Atalia, filha de Acabe e Jezabel. E isso trouxe apostasia no reino de Judá. Assim como Acabe que casou com Jezabel, isso trouxe apostasia no meio de Israel. Então, queridos, aqui vai uma lição para vocês. Aqui vai uma lição. Se você casar, case com pessoas que professam a mesma fé. Se você é cristão, case com cristão. Porque se você casa com pessoas que não professam a mesma fé, isso vai ser uma consequência ruim na tua vida. Talvez aparentemente, fisicamente se dê bem, mas espiritualmente vai ser uma decadência. E eu, como pastor, tenho sido testemunha de muitos casos assim. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, meu Deus, por este estudo, meu Deus, que fizemos de 2 Reis, capítulo 3 até o capítulo 8, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa, ela vem aprender, meu Deus, com esse estudo, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, ela vem, meu Deus, aprender que a confiança está apenas em Ti, Senhor. Que somente em Ti podemos confiar, Senhor. E que somos servos, Senhor, não senhores. Que nós não podemos tirar proveito das Tuas bênçãos, Pai. Mas nós temos que crer, que acreditar. E que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Senhor. Óbvio, meu Deus, que o Senhor sara, cura, liberta, prospera. Mas o maior milagre que o Senhor quer fazer é salvar a cada um de nós, Senhor. E salvar todo pecador. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toma cada vida nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada família que neste momento, meu Deus, ora comigo. Aqueles que estão assistindo neste momento e aqueles que vão assistir futuramente, Senhor. A esse maravilhoso estudo, o estudo sobre os reis de Israel, Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ir ao encontro de pessoas que estão hospitalizadas, doentes, atribuladas, amarguradas, sabe, Deus? Pessoas que se encontram em cadeias, Senhor. Pessoas, meu Deus, que necessitam de libertação, que estão sendo oprimidas por um espírito imundo, Pai. Que o Senhor, meu Deus, vá ao encontro e repreenda todo o mal, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo o mal seja repreendido, Pai. Na vida dessa pessoa e em nome de Jesus seja expulso toda enfermidade, toda opressão, toda depressão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Meu Deus, dá paz a esta pessoa ao lado desta pessoa, abençoa a família, converte famílias, Senhor, restaura casamentos, abençoa, meu Deus, a Igreja Batista Casa de Deus e as demais igrejas de todo o Brasil, as igrejas perseguidas.
tanto no Brasil quanto no mundo afora, Pai. Abençoa minha casa, minha família, o meu casamento. Meu Deus, toma cada família nas tuas mãos, Senhor. Eu quero, meu Deus, orar por cada irmão e irmã, Senhor. Por cada irmão que tem sido perseguido nesse país afora e em todo o mundo, Senhor. Guarda-o, Senhor. Eu oro por esse Brasil, Senhor. Pelo presidente, pelos ministros, por cada estado. E digo, meu Deus, livra-nos do esquerdismo. Livra-nos das inversões de valores, Senhor. E que o Senhor, meu Deus, possa estender tuas mãos para esse Brasil, Pai. Perdoa, meu Deus, os pecados da igreja, Pai, brasileira. Porque pecamos contra Ti, Senhor. Meu Deus, toma cada vida nas Tuas mãos, Senhor. E abençoa, meu Deus. E desde já agradeço pelo perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do doce e maravilhoso Espírito Santo esteja com nós todos, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, que Deus possa abençoar a tua vida. E na próxima segunda daremos continuidade à segunda bíblica, Estudo dos Reis de Israel. Continua conosco, repassem esse estudo, amém? Repasse esse estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repassem esse estudo a todos. Se inscrevam no canal, ative o sininho e nos ajude também, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude para que possamos pregar a palavra de Deus de fato e de verdade. Pregar as doutrinas neotestamentárias. Na descrição vai estar, você que quiser ser assinante do CET, Centro de Treinamento Teológico, vai estar na descrição também. O link para você ser assinante do CET vai estar também. O link para você se inscrever no canal da minha esposa, Prega Já. O canal Prega Já, que é da minha esposa Ariana Santos. Como também vai estar o link da Web Rádio Batista IBCD para vocês ouvirem lá as canções de grandes homens e mulheres de Deus. Tá bom, queridos? E até aqui nos ajudou o Senhor e que Deus possa abençoar todos vocês. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.